Oi, todo mundo, meu nome é Mônica, este vlog não tem nome e eu tô de volta. Bora falar de 20 mil léguas submarinas? Pra falar de 20 mil léguas submarinas, antes de mais nada, eu tenho que pelo menos falar um pouquinho sobre o Júlio Verne. Ele era francês e foi um escritor do século XIX, né, que é o período da Era Vitoriana. Apesar de eu ter escolhido um escritor francês e não em inglês para representar esta época, né, eu considero ele sim como um escritor da época vitoriana, por que não, né? Apesar dele ser francês, ele escreveu muitos livros que foram populares no mundo inteiro, né? Na verdade, o primeiro livro que ele escreveu foi 8 Semanas e um Balão. Olha, eu tentando ir com a memória de novo, né? Eu já li esse livro também, não gostei muito dele, não foi um dos meus prediletos, mas qualquer dia eu falo especificamente dele. E 8 Semanas fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o pessoal, não, aí maluco, escreve mais, porque é bom demais a conta. E por que fez tanto sucesso? O Júlio Verne não era bobo, não. Ele fez uma baita de uma pesquisa antes de escrever o livro, né? 8 Semanas é a história de um cara que vai atravessar a África em um balão de gás. Então ele fez uma senhora pesquisa antes e muitas pessoas acharam que ele tinha inventado algumas coisas que ele colocou no livro, mas na verdade foi fruto de uma senhora pesquisa. Esse primeiro livro deixou ele tão popular, que ele pôde dedicar a vida a escrever. Num dos sites que eu entrei para pesquisar a respeito dele, tinha a seguinte informação. Eu não consegui checar se ela procedia ou não, mas ele chegou a escrever 2 livros por ano, desses romances de aventura e tudo mais. Então ele era absurdamente popular. Uma das coisas que eu descobri é que ele chegou a mudar de casa para ver se ele conseguia ter um pouco de paz, e não tinha. Os fãs não paravam de ir atrás dele, de abordá-lo e tudo mais. Então ele era praticamente, sei lá, um John Green da Era Vitoriana. Ele era muito popular, né? Eu consigo até imaginar os professores de literatura da Era Vitoriana torcendo o nariz pro Júlio Verne cada vez que um aluno citava assim: eu li o novo livro do Júlio Verne e tal, e provavelmente os professores da época deviam torcer o nariz e falar assim: você tá lendo essa literatura de literatura popular, livro de segunda categoria, ou sei lá, esse tipo de coisa que a gente escuta hoje em dia, que alguns profissionais da área de literatura, que estudam literatura, falam de Harry Potter, por exemplo. E anos depois, olha só no que se tornou. Júlio Verne é um clássico da ficção científica. Coisas que ele escreveu, tudo bem que ele partiu de muitas pesquisas para fazer os seus textos, mas muito do que ele escreveu eram coisas que o pessoal nem conseguia imaginar na época e que anos depois se tornou realidade. Dá a impressão que ele entrou numa máquina do tempo, uma tardes a vida, né? E saiu dando um rolezinho por aí, pelo tempo e pelo espaço, vendo o que estava rolando para depois voltar no tempo dele e colocar tudo nos livros e dizer: eu tenho uma imaginação muito fértil, fala sério. Então, bora falar do livro em si, né? Vamos falar de 20 mil léguas. 20 mil léguas é um dos grandes sucessos do Júlio Verne. Em 20 mil léguas submarinas, nós conhecemos o Capitão Nemo e o seu fantástico submarino, o Nautilus. A história toda começa com notícias da imprensa falando de avistamentos, né? Vários navios estão em cantos diferentes do mundo, estão vendo uma criatura assim gigantesca, muito maior do que uma baleia. E eles não conseguem, eles veem o que ele ser e tudo mais, não conseguem identificar que animal é aquele, então começam a pipocar assim relatos desses avistamentos. Até que chega um momento em que 2 navios de países diferentes, em cantos diferentes, em pontos diferentes do mar,
são atacados por esta criatura. E aí o mundo fica em polvorosa. Mas que ser é esse? Que animal é esse que está atacando os navios, né? Então o pessoal vai atrás do professor Aronnax, que é um especialista em biologia marinha, em estudos marítimos e tudo mais. Ele tem ele escreveu um livro que é praticamente a bíblia do assunto, né? E aí esse professor, que é um francês, ele escreve um artigo alegando que começa a fazer uma análise e tudo mais e chega à conclusão que esse tal ser é uma espécie de unicórnio marinho. Só que assim, como ele era uma sumidade no assunto, o cara precisava se assegurar, né? Então ele encerrou o artigo dele com a seguinte frase: portanto, enquanto não existirem provas dignas de fé, creio que o que sucedeu se deva única e exclusivamente a um unicórnio marinho, de grandes proporções. Esse monstro possui, em lugar de alabarda, um esporão, como os navios encouraçados, e além disso, possui a mesma força motriz daqueles. Desta forma, seria explicado tudo o que sucedeu, a não ser que tenha sido uma ilusão, o que não deixa de ser provável. Então, quer dizer, ele faz ele escreve um artigo com toda uma argumentação para provar a existência ou tentar explicar o que é este ser, alegando que é um cetáceo e tudo mais, mas ele encerra de uma forma que diz, mas também não tem muita certeza, pode não ser, porque afinal de contas o cara tem que assegurar sua reputação de especialista no assunto. O fato é que esse artigo meio que surtiu efeito. Os Estados Unidos resolveu mandar um navio para caçar esse suposto monstro marinho, né? E que é o Abraham Lincoln. E o professor Aronnax foi convidado para fazer parte dessa expedição. E então ele partiu com o navio, junto com o Conselho, o seu fiel criado. Sim, o nome do criado é Conselho. E eles foram à caça do tal monstro marinho, né? No navio, todo mundo estava muito empolgado com essa caçada e tudo mais. Só tinha duas pessoas que não estavam muito aí com esse assunto. O Conselho, que a única preocupação dele era cuidar do patrão. E o Ned Land, que era um arpoeiro, o melhor arpoeiro de todos os arpoeiros, ele era o melhor. Provavelmente por toda a sua experiência como homem do mar, ele não acreditava, ele não conseguia conceber que aquele ser era uma baleia gigante, um cetáceo gigante. Ele não acreditava nisso. Até que tem um momento que o professor tenta convencê-lo, né, com argumentos científicos e tudo mais, de que é sim possível existir um cetáceo daquele tamanho. Mas o Ned faz tá, tudo bem, vai. Tipo assim, faz de conta que eu acredito e você finge que eu acreditei e vamos parar com essa conversa. O fato é que o navio sai dos Estados Unidos e começa a circular pelo mundo atrás do tal monstro marinho. E demora um bom tempo, né, pra ele conseguir localizar o tal monstro, até que finalmente o embate entre os dois acontece. Se eu não me engano, é próximo do Japão, se eu não me engano, que acontece esse embate. E a briga entre os dois, né, é muito interessante. Eles acontece quase um balé aquático entre o Abraham Lincoln e o tal ser marinho. Eu sei que durante essa batalha toda, e vai navio, gira navio pra lá, e gira o tal ser pra cá, e aquela confusão toda, o professor consegue cair do navio. E aí o que acontece? O Conselho se joga na água, porque afinal de contas o patrão dele caiu no mar e ele vai cair junto. E aí ficam os dois à deriva no mar, sem saber o que fazer. Depois de um momento assim bem tenso, eles tentando descobrir, e agora o que a gente faz? A gente tá no meio do mar, tá de noite, quer dizer, no meio do mar, acho que tá no meio do oceano já. Enfim, eles estavam lá caídos à deriva, no meio da noite,
tudo escuro, sem conseguir a menor possibilidade de sair daquela situação, até que eles escutam o Ned. O Ned também caiu do navio. Só que ele teve a sorte, o canadense sortudo, ele teve a sorte de cair exatamente em cima da tal criatura, que agora ele sabe que na verdade é um submarino. Então o Ned resgata o professor e o conselho, e aí acontecem mais algumas coisas. Sei que no final das contas os três vão parar dentro do Nautilus. Lá dentro eles conhecem finalmente o Capitão Nemo, que é um cara assim super enigmático, né? E aí o capitão vira pra eles e fala assim: beleza, já que vocês estão aqui, né? Quer dizer, não fala com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Já que vocês estão aqui, então vocês têm plena liberdade para circular onde vocês bem entenderem aqui no Nautilus. Porém, daqui vocês não saem mais. Se a gente for pensar nas motivações do capitão, faz todo sentido ele proibir a saída do professor e dos seus companheiros do navio. Afinal de contas, o que fica bem claro na história é que em um dado momento o Capitão Nemo cansou da civilização. E aí ele deveria ser um homem muito rico, né, para construir um submarino como o Nautilus, que é assim muito além do tempo dele em termos de tecnologia. Ele construiu esse submarino com o objetivo de nunca mais retornar à superfície. Além de tudo, ele também dá pra perceber que ele é um cara muito carismático. Afinal de contas, ele conseguiu convencer vários homens a acompanhá-lo nessa viagem sem volta, né? Uma das coisas interessantes na história, nesse primeiro encontro desse trio, né, do professor, o Ned e o conselho, com os tripulantes do navio, é que assim, os tripulantes têm sua própria língua. Aí é assim, o professor tenta se comunicar com eles em francês, tenta se comunicar no inglês muito porco, mas mais ou menos. Aí ele pede pro Ned falar em inglês com eles, o Ned fala, não adianta nada. Aí o conselho vai lá e tenta conversar com eles, fala em alemão e em latim. Se liga, o conselho é o máximo, né? O cara era muito mais do que um empregado, ele era inteligente e tudo mais. Pena que ele não aparecia muito na história, não. Eu confesso que o conselho foi um dos personagens que eu mais gostei, dele e do Capitão Nemo. Então, enfim, na história não tem assim, não é uma coisa com grandes emoções e tudo mais. O que a gente acompanha são as aventuras do professor, ciceroneado pelo Capitão Nemo, né, conhecendo as maravilhas do mar. Então aí chama 20 mil léguas porque eles percorrem 20 mil léguas debaixo do mar. Legal é acompanhar essa história também como um mapa. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo esse mapa aqui? Tá pequenininho, mas eu vou ver se eu coloco o link dele na descrição. E aqui dá para acompanhar toda a trajetória do Nautilus e do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln é a linha azul e o Nautilus é a linha vermelha. E é isso que eu posso dizer. Essa é uma história assim, não é à toa que o Júlio Verne é considerado um ícone. Dá para perceber, uma leitura atenta, assim, você consegue perceber que ele fez uma senhora pesquisa antes de escrever essa história. E imagina, naquela época, em século XIX, imagina o trabalheira que era para pesquisar tudo isso. Adivinha o que aconteceu? O bichinho parou de gravar, eu não percebi que tinha parado de gravar. De repente, quando eu olhei pra câmera assim, esse foquinho assim da câmera, ele se fechou, do nada Estrela para, minha cachorra tá caçando uma abelha. Aí acontece o que? Ela pega a abelha pica ela fica toda chorosa, como aconteceu já, né, dona Estrela? Estrelinha. Então deixa eu correr, porque falando em estrelinha, está quase na hora dela comer. Daqui a pouco ela vai estar subindo aqui nas minhas costas, né, querendo devorar a câmera, ou a mim mesma. No quesito, eu estou com fome, mamãe, trate de me alimentar. Então vamos lá.
O livro é muito gostoso de ler. Pra mim é um livro que vale sim várias releituras. Ele é, sem sombra de dúvida, 5 estrelas. Então é isso, muito obrigada por assistir. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, me ajuda a divulgar o canal. Se inscrevam, assim vocês vão ter a atualização dos vídeos. Eu vou tentar manter um vídeo por semana. E é isso, obrigada e tchauzinho! Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que eu finalmente criei coragem pra fazer o meu cachecol do Dr. Who. Pera só, ó, que bonito. Pera aí, pegar devagarinho antes que caia tudo. Sim, eu não sei fazer tricô, então eu uso a tricotar pra fazer isso aqui. Pra falar a verdade, eu tenho esse treco aqui há mais de 10 anos e esta é a primeira vez que eu estou usando de fato. Deixa eu mostrar pra vocês, pera aí que eu tô tudo enroscado. Ó que bonitinho, ó. Faixinha azul, branca, marrom com um queijo dourado, amarelo, vermelho, sim, eu sei que esse aqui é amarelo e esse aqui é vermelho. Vermelho, azul, verde, amarelo de novo, branquinho. Olha como fica do outro lado. Eu sei que tá grande pra um cachecol, mas é que eu vou dobrar no meio, né? Pra ficar só o lado do direito e não o lado do avesso. Pera aí, deixa eu colocar ele de volta lá. Volta pro canto. Volta pro canto, não caia, não caia. Eu tô usando como referência isso aqui, que eu baixei na internet. Eu vou ver se eu acho o link da onde eu tirei essa imagem aqui e posto nos comentários, caso alguém se interesse pela brincadeira. Aí no inverno eu vou estar aquecida num nível Dr. Whoiano. Vai ser legal.